O nosso objetivo aqui é repassar as informações mais importantes e esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação à entrega. Solicitando novamente que vocês, por favor, entrem em contato na medida do possível com os diretórios municipais, até para incentivá-los a comparecer às reuniões que forem realizadas nas zonas eleitorais ou a buscar os materiais que vão estar disponíveis na internet do tribunal. Já estão. Inclusive, se depois vocês quiserem acompanhar, o que nós estávamos vendo agora há pouco era apenas a atualização do arquivo, mas ele vai estar lá na página do TRE, tre-sc.jus.br, em partidos políticos, prestação de contas partidária, material da reunião de hoje. Isso aqui está lá, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em anotar, a não ser aquilo que, eventualmente, a gente possa esclarecer de fato, que vocês tenham dúvidas aqui. Nesta prestação de contas de 2019, nós temos a facilidade de que nós não temos duas resoluções interagindo, não temos mais aquela confusão de a parte processual é uma resolução, a parte material é outra, não. Nesse ano, tudo está uniformizado na resolução 23546 de 2017. Então, vocês podem trabalhar apenas com essa resolução, porque ela terá tudo. E nós teremos também integralmente, vocês já observaram no ano passado, né, o uso do nosso SPCA, o Sistema de Prestação de Contas Anual. E eu já aproveito para adiantar a vocês que as dúvidas que eventualmente vocês têm no SPCA, nós precisamos quase todas encaminhar ao TSE, porque nós não temos gestão sobre esse sistema. Então, normalmente, as dúvidas bem operacionais que vocês nos encaminham, nós precisamos testar no sistema, nós também, para que, eventualmente, se a gente consiga descobrir a causa específica da falha que vocês estão verificando, poder instruí-los, mas nós somos usuários também, aqui no TRE. Nós somos usuários também. Nós dependemos muito do TSE para sanar esse tipo de solução. E temos, neste ano também, o processo judicial eletrônico, como vocês já devem ter visto, como funcionou na eleição estadual, né? Certamente muitos daqui já atuaram na eleição de 2018, não atuaram? Aqui, com certeza, alguns nós já conversamos, inclusive, no meio da eleição, né? Então, nas contas anuais, teremos novamente o PJE também, mas apenas para os órgãos partidários estaduais. O PJE ainda não chegou nas zonas eleitorais. Chega este ano ainda, segundo a previsão do TSE. Então, eleição de 2020, toda com PJE nas zonas eleitorais. Mas, por enquanto, nós só temos aqui nos estaduais mesmo. Teremos os físicos ainda nas zonas eleitorais para prestação de contas anual de 2018. Ok? Para quem vai encaminhar tudo eletronicamente, se torna tudo mais fácil. Se torna tudo mais fácil de acompanhar depois, principalmente o processo, né? Quem atuou na eleição de 2018 já deve ter percebido isso. Assim que nós fazíamos um exame técnico e juntávamos o parecer aos autos, ele é imediatamente visível, basta cadastrar um acompanhamento de push naquele processo específico, vocês já vão poder imediatamente saber o que nós estamos solicitando, o que eventualmente apontamos como necessário que seja feito. Posso te pedir para as dúvidas ficarem para depois, por favor? Só para a gente otimizar o nosso tempo. Nós ficamos aqui tempo que vocês precisarem, tá? Não interromper aqui o raciocínio. Então, a análise pela Justiça Eleitoral. Algo que precisa ficar muito claro para quem elabora a prestação de contas e atrás para nós. O nosso foco principal é identificar a origem das receitas. Nós precisamos dessas receitas todas identificadas à exaustão. Então, precisamos de CPF de todo mundo. Se temos alguma autoridade dentre as pessoas doando, elas precisam estar identificadas, né? Normalmente as sanções são mais rigorosas a respeito disso. E, por fim, a destinação dos gastos do partido. O que é que nós examinamos na destinação de gastos? Nós temos foco específico quando o recurso é público. Quando é o fundo partidário, por exemplo, nós temos hipóteses muito específicas de uso dos recursos. Então, nós precisamos examinar exatamente se os recursos foram utilizados para aquela finalidade, de onde há uma necessidade muito grande de que vocês encaminhem documentos fiscais que nos permitam identificar essas destinações. A Ivete vai tratar um pouco mais especificamente sobre isso. Mas esse é o nosso foco principal, saber de onde veio o recurso que está financiando os partidos políticos, para verificar se eles se enquadram na legislação partidária e qual é a destinação efetiva dos gastos, com um foco muito mais rígido e muito mais necessário por conta da lei, em relação aos recursos públicos do fundo partidário e agora do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Verificamos, claro, a movimentação financeira, né?
e de recursos estimáveis em dinheiro, porque ela precisa estar compatível com aquilo que vocês apresentaram nos registros contábeis e nas peças que o SPCA depois produziu. E aí vamos verificando coisas mais específicas, dentro dessas finalidades que são as nossas finalidades maiores, né? Então, contas bancárias. Por vezes, o próprio banco dificulta bastante a identificação das fontes, né, de financiamento das contas partidárias. A gente sabe isso. Mas é preciso lembrar que essas contas só podem receber doações ou contribuições com a identificação do CPF do doador ou contribuinte ou do CNPJ no caso de recursos provenientes de outro partido político ou candidato. Sempre que o banco providencia essa identificação, vocês têm muito menos diligências nossas. Então, vale a pena conversar com os bancos, vale a pena pedir que cumpram os prazos de encaminhamento dos extratos eletrônicos para a Justiça Eleitoral, porque não somos nós que recebemos, e nem nós que podemos, por exemplo, sabendo que vocês abriram conta no Banco do Brasil, agência X, contactar essa agência para que ela encaminhe o extrato. Não é assim que funciona. É o Banco do Brasil, de um modo geral, a instituição Banco do Brasil, com a base de dados de todas as contas partidárias, que encaminha para o TSE os extratos eletrônicos. Mas isso depende da identificação interna do banco. Então, se vocês já verificarem nos extratos alguma incoerência de identificação, algum equívoco, algum estorno que a gente não consiga identificar de plano, examinando aqui, tudo isso é importante em notas explicativas vocês trazerem para nós. Isso diminui muito depois a nossa comunicação com vocês durante o processo. Não há problema que nós nos comuniquemos durante o processo, é que isso torna o processo mais lento para vocês e para nós. E os prazos de diligência não são, por vezes, suficientes, né, para se conseguir informações junto a bancos. Então, é bem importante ir acompanhando isso ao longo do ano. Extratos bancários precisam abranger todo o exercício financeiro, estar na forma definitiva, nós sempre apontaremos quando os extratos estiverem com aquela expressão sem valor legal, sujeito a alteração até o final do dia, porque altera mesmo. Significa que houve alguma entrada ou alguma saída de recursos que não está compatibilizada ainda naquele extrato bancário. Então, é bem importante que seja, de fato, a versão definitiva aqui conosco. Quando nós recebemos o extrato eletrônico, nós até apontamos que aquela versão que vocês encaminharam não é a definitiva. Mas nós examinamos pelo extrato eletrônico. Vocês nem precisam encaminhar novamente. Só que como o banco nem sempre encaminha o eletrônico, essa preocupação de conseguir o definitivo para nos encaminhar é muito importante. E como vocês precisam disso só até o final do exercício, propriamente, certamente ele está disponível. Às vezes basta solicitar. Está desistindo, Ivete? Chegou. A legislação, ela exige taxativamente que nós tenhamos só recursos identificados entrando nas contas bancárias e só recursos identificados saindo delas também, por conta da obrigação que nós temos de verificar se isso é legal ou não, né? Então, doações, jamais receber doações que não permitam essa identificação, porque aí vocês terão problemas conosco certamente, e problemas que provavelmente serão insolúveis, porque se não houver expressamente a identificação bancária, essa identificação, tecnicamente, ela vai ser apontada como incorreta. No pleno, com os argumentos que eventualmente forem juntados, com a possibilidade de se provar, de fato, a origem do recurso, pode-se afastar uma irregularidade dessa natureza, mas tecnicamente não. Então, para nós, é realmente importante que essas doações sejam recebidas por cheque cruzado, em nome do partido, ou por depósito na conta, admitido qualquer meio de transação bancária, desde que o CPF do doador ou do contribuinte, ou o CNPJ, no caso de partidos e candidatos, esteja identificado. Depósito bancário é sempre um problema. Porque o depósito bancário, não raras vezes, o banco identifica como doador o depositante. E o depositante não é o doador. Não é a pessoa que vocês identificaram como a origem daquela receita, né? Então, esse cuidado, quando se vai depositar valor, é importantíssimo. Embora a legislação permita o depósito bancário identificado, a nossa orientação técnica para vocês é a da transferência eletrônica. A transferência eletrônica não gera dúvidas de forma alguma. Você tem a certeza absoluta de que aquele recurso saiu daquela conta bancária e entrou na outra. É a forma mais tranquila de prestar contas sem nenhum tipo de necessidade de esclarecimento depois. Porque o cheque, como vocês sabem, hoje é
é um instrumento que já está em desuso, né? Muito pouca gente usa propriamente o cheque. Estimáveis em dinheiro, lembrá-los, elas estão mais raras, né? A gente tem visto que elas estão mais raras nas contas, mas lembrá-los de que ninguém pode doar aquilo que efetivamente não possui como propriedade sua, né? Então, o bem tem que ser de fato de propriedade do doador. Se é um serviço prestado, tem que ser efetivamente prestado por aquela pessoa, porque senão essas doações são tidas por ilegais, por irregulares, podem gerar devolução de recursos, certo? E sempre avaliados com base nos preços de mercado. Essa questão especificamente nós não temos tido problemas aqui, né, Ivete? As avaliações já estão há bastante tempo assim, já bem corretas. Como é que comprova uma doação estimável em dinheiro? Por documento fiscal. O documento fiscal é sempre o melhor meio de comprovar uma doação de um bem, por exemplo, de avaliar corretamente, né, o valor daquele bem. Boa tarde. No caso de doação de bens, se não houver o documento fiscal, um instrumento de doação também, né, um termo de doação. Instrumento de cessão e comprovante de propriedade daquele bem que foi cedido, se ele não foi doado, se ele foi cedido temporariamente. Isso precisa estar registrado de maneira correta também. E um instrumento de prestação de serviços, né? Se houver efetivamente a prestação de serviço, um contrato em que figure no preço expressamente que aquele valor está sendo doado, né? A forma que vocês conseguirem comprovar da maneira mais adequada que aquele bem de fato ou serviço chegou a vocês sem que tenha sido pago, né? Nós precisamos dessa comprovação para poder fazer o exame aqui. Emissão de recibos de doação. Com alguns partidos políticos nós ainda enfrentamos problemas. Espero que não sejam vocês que estão aqui. Não sei se vocês tiveram problemas conosco a respeito disso. Mas nós temos partidos que não estão emitindo recibos de doação ou estão emitindo recibos muito posteriormente ao recebimento das doações. Isso sempre vai gerar problema na prestação de contas, né? Então, lembrá-los que nós temos a emissão de recibo de doação diretamente no sistema de prestação de contas anual, mas que há prazo para a emissão desses recibos. Os prazos são pequenos, intencionalmente são pequenos, porque essas doações precisam ser comprovadas quando elas efetivamente são recebidas, e se não for assim, é muito difícil se conseguir regularizar doações recebidas, às vezes num ano inteiro, em que, por vezes, vocês, em um escritório de contabilidade, só recebem a obrigação de inserir na prestação de contas, né? Vai ser complicado gerar os recibos com esses prazos, porque o sistema vai apontar. Então, 3 dias é o prazo, contados no crédito na conta bancária, se a doação for financeira, e 5 dias na hipótese de uma doação estimável em dinheiro. Esses são os prazos. E até o 5º dia do mês subsequente, no caso da sessão que ultrapassa o mês em que foi iniciado o recebimento. O que é mais comum aqui? Por exemplo, a cessão de um imóvel, né? Que não se esgota apenas naquele prazo especificamente. Então, se nós passamos o mês, a gente precisa ficar continuando a emitir os recibos, é o que a resolução exige. Recibo de doação se emite para quem? Os prazos são aqueles, se consegue os recibos no SPCA. Para as doações de pessoas físicas, para as transferências financeiras ou estimáveis em dinheiro entre partidos distintos, ou entre níveis de direção do mesmo partido, e aí nós temos a necessidade também de identificação do doador originário. É mais incomum a doação entre partidos, mas é muito comum a doação entre esferas dos partidos políticos, né? Vocês recebem recursos do Diretório Nacional, recebem por vezes de Diretório Municipal, e aí é necessário emitir também o recibo de doação, lembrando que nesse caso é essencial identificar o doador originário. Quem foi a pessoa que de fato fez chegar aquele recurso ao órgão do partido que agora está doando para vocês. Nós despachamos ainda essa semana um processo com bastante gravidade nessa questão dos doadores originários. Agora, passado o tempo das contas, né, elas estão sendo examinadas, dificilmente o partido vai conseguir resolver. Então, nós, inclusive, estamos trazendo essas questões para cá com mais destaque, porque são as questões com as quais nós nos deparamos nos processos quando vamos examiná-los. A resolução diz isso taxativamente. Se fosse o caso, nós não precisaríamos trazer de novo para vocês, né? Mas apenas um lembrete. Receber o recurso de partido político ou de candidato precisa ter a identificação do doador originário. Senão, esse recurso será considerado de origem não identificada.
Sendo o recurso de origem não identificada, o destino é o Tesouro Nacional, né? Esse valor tem que ser desembolsado pelo partido. Temos ainda as transferências financeiras de recursos do fundo partidário entre partidos distintos, né, ou entre níveis de direção do mesmo partido. Nesse caso, não há o preenchimento propriamente do doador originário, porque o recurso, a fonte já é originária, né, é o próprio fundo partidário. Para onde vocês não precisam emitir recibo eleitoral? Em que circunstâncias? A gente sempre lembra que a resolução faculta a emissão, mas o melhor é sempre emitir. Na dúvida, emite. Porque a emissão é simples e não emitir quando é obrigatório é uma irregularidade que para nós é considerada bastante importante. Então, na dúvida, é melhor emitir. Mas há uma dispensa de emissão, não precisa emitir recibo de doação, para transferências realizadas entre contas bancárias de um mesmo órgão. Nesse caso, claro, vocês não fariam, né? Passou o recurso de uma conta específica para outra, com aquele cuidado de saber que alguns recursos não podem ser misturados de hipótese alguma, né? Fundo partidário é conta de fundo partidário, fundo especial é conta de fundo especial, doações para campanha, doações para manutenção é outra conta. Onde é que a gente pode ter recursos aqui variando? Nas contas de recurso privado, né? As contas de recurso público, vocês não podem mover recursos para outras contas. A não ser que seja o caso de uma conta específica para registrar os recursos em que serão aplicados na intenção da participação e promoção política das mulheres, né? A conta de mulheres, sim, você pode retirar recursos do fundo partidário e passar para essa conta específica, mas ela também é do fundo partidário, né? Esse cuidado a gente precisa ter. Créditos em conta bancária decorrentes da transferência de sobra financeira. Sobra financeira também é um problema normalmente. Nesta eleição especificamente, vocês precisam tomar bastante atenção com isso, né? Eleição estadual, a competência de recebimento dos recursos de sobra financeira é do diretório estadual. Então, todos os seus candidatos, é importante que vocês verifiquem se essas pessoas tiveram sobras financeiras de campanha e se repassaram os recursos para vocês, né? Quem não teve dívida e teve sobra, tem que ter chegado ao partido. Se chegou ao partido, tem que estar contabilizado como sobra de campanha. Muitas das diferenças de valores que a gente encontra em ano que se segue ao ano eleitoral dizem respeito às sobras financeiras que não foram declaradas por candidatos ou que foram simplesmente depositadas nas contas dos partidos e não foram identificadas como sobras, né? Então, uma precaução nesse momento, em que ainda não chegou o termo final de entregar as contas para nós, é verificar quem são os candidatos vinculados a vocês, para verificar se todos eles tiveram sobras de campanha e, se tiveram, se transferiram adequadamente para vocês. Lembrando aqui também que Fundo Especial de Financiamento de Campanha não gera sobra. Fundo Especial, o recurso vai para o Tesouro Nacional. Mas se sobrou recurso do fundo partidário ou de doações, aí sim, tem que ter vindo para vocês. Do fundo partidário, na conta do fundo partidário. Das outras doações, nas contas normais de vocês, de pessoa física, tá? De recebimento de doações. Contribuição de filiados, não precisa também emitir recibo, desde que haja depósito bancário devidamente identificado até o valor de R$200 por mês. Quem de vocês tem esse tipo de recebimento já em conta? De contribuições de filiados? Ninguém? Sim. Ah, sim. E contribuição de filiados, se estiver com o depósito já diretamente na conta, identificado até R$200, aí não precisa emitir o recibo, né? E por fim, né, Ivete? Acho que é o último conceito que está aqui. Não, é porque só para. Acho que tem mais um. Ah, tem a dos gastos para ti, antes de você. Autoridades. Vocês se recordam que esse conceito de autoridade ele foi mudando ao passar do tempo, né? Então, apenas para lembrá-los, quem são as autoridades hoje para fins de financiamento de campanha, de financiamento partidário? Não pode o partido ser financiado por essas pessoas. Quem são elas? Aquelas que sejam pessoas físicas exercendo função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, cargo ou emprego público temporário, não filiada ao partido político. Se estiver nesta condição e for filiado ao partido político, não é autoridade, vocês podem receber recursos sem problema. Se não estiver filiado ao partido político, estiver nessa condição aqui, é autoridade. Então, algo que vocês podem fazer por nós também, que
nos facilita muito a análise e evita a diligência para vocês. Do recebimento de doações de pessoas físicas, já informar se há autoridade ou não. Declarar expressamente que não há autoridade. Porque se não houver nenhum tipo de informação a esse respeito, necessariamente nós vamos perguntar para vocês. Porque nós não temos como saber, examinando uma identificação de doadores, quem são eventualmente autoridades. Entendi, já que está lá o arquivo, né? Obrigada. Então, nós precisamos da informação de vocês. É uma diligência certa que vocês terão e que podem evitar se já nos informarem que não há nenhuma autoridade ali. Em alguns casos, o tribunal tem sido bastante rigoroso quando o partido não se manifesta em relação à autoridade. Às vezes, manda devolver os recursos todos. Né? A nossa manifestação é no sentido de que não é possível identificar se dentre aquelas pessoas há autoridades ou não. Mas o tribunal pode, inclusive, determinar a devolução dos recursos. Né? Então, vocês podem se antecipar e já nos dá a informação de se tem autoridades ali ou não. Em relação aos gastos. Gastos partidários, vocês sabem que são os custos e despesas para a manutenção e consecução dos objetivos e programas do partido. Ok, todo mundo sabe disso. Mas sabendo disso, é preciso examinar qual é o conteúdo dos documentos fiscais que às vezes chegam para nós. Às vezes chegam documentos fiscais que claramente não são gastos relacionados a custo ou despesa para a manutenção do partido político. São casos em que a gente glosa a despesa. A gente aponta aquela despesa como irregular. E essa despesa, sendo irregular, ela vai ser recolhida ao Tesouro Nacional. Então, esse cuidado é preciso ter. Eu sei que vocês não são os gestores do partido, né? Não sei se há algum gestor aqui. Estou reconhecendo os contadores, os assessores financeiros. Mas é muito importante alertar quanto a isso. Porque esses documentos, quando chegam aqui, eles vão necessariamente gerar devolução de recursos. Tá? Então, é preciso ter pertinência com as atividades do partido e com o que os recursos podem efetivamente ser gastos. E é por essa razão que eles precisam ser especificados detalhadamente na prestação de contas, para que a gente possa identificar a que eles se destinam. Quando isso não estiver claro, nós também vamos ter que perguntar para vocês. Isso dá bastante trabalho responder depois. Né? Então, na hora de fazer a prestação de contas, é mais simples. Se vocês identificarem em qualquer documento fiscal uma possibilidade de dúvida quanto à natureza daquele gasto, já esclareçam. Tragam a informação. Ou se já souberem que não tem informação a trazer, já só preparam o valor para dali a um tempo, né? Precisar ressarcir, já avisa o gestor que aquele valor, infelizmente, vai para o Tesouro depois, porque nós vamos apontar. Nossa missão é dura, viu? A gente figura como as pessoas ruins, né? Assim, infelizmente, nós estamos aí adstritos só que a legislação permite que se gaste ou não, né? Pagamento de gastos com fundo partidário. Apenas nas hipóteses legais, e elas estão muito extensas, né? A cada reforma eleitoral entra mais um inciso lá no artigo 44 da Lei 9.096, e pode gastar com mais alguma coisa, mas só pode gastar com aquilo que está lá. Então, o uso desse recurso precisa ser muito cuidadoso mesmo. Existe limite máximo, né, para despesas com pessoal, como vocês sabem, de 50% e 60%, né? 50% no nacional, 60% no estadual e municipal. E o mínimo para programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Este é um ano não eleitoral em que esse mínimo vai precisar estar lá sendo aplicado com essa finalidade. A resolução diz claramente que é preciso que esteja identificada a finalidade expressamente. Não dá para juntar, por exemplo, Ivete vai falar melhor disso, um documento fiscal para comprovar a participação política das mulheres que não nos permita saber que aquilo era um evento de participação política das mulheres. Alimentação. Alimentação pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser amanhã, em evento específico, em não. Né? Então, é preciso constar do documento fiscal a expressa finalidade, senão a gente não tem como fazer a aferição. Agora sim, termina aqui. E por último, todos vocês prestaram contas de campanha eleitoral, certo? Mas todos aqueles valores que estão lá nas contas eleitorais, eles estão no dia a dia do partido também. E eles precisam ter sido contabilizados na prestação de contas anual. Apesar disso ser muito básico, né, ser muito evidente, não é tão evidente na prestação de contas anual. Não são raras as vezes em que nós vamos comparar, e nós sempre comparamos, os valores que vocês informaram como gastos em campanha eleitoral
e aquilo que vocês contabilizaram efetivamente como campanha eleitoral, que esses valores sejam diferentes. Ou que às vezes nem declarem o que já veio na campanha eleitoral. Então, um alerta de que tudo que foi aplicado na campanha eleitoral necessariamente tem que estar nas contas anuais. Nós vamos examinar 2 vezes? Não. O exame relativo ao uso dos recursos da campanha eleitoral, ele é realizado no processo de prestação de contas de campanha eleitoral, especificamente. Mas ele precisa estar aqui. Isso nós vamos verificar. Se os valores são compatíveis, se estão de fato todos ali ou não. Se há alguma divergência, já é preciso esclarecer e retificar lá na prestação de contas de campanha eleitoral. Porque os valores precisam estar idênticos. Tá? Então, antes que a Ivete entre com a parte mais prática, dúvidas? Qual era a sua, por favor? Ah, só um minuto, vai precisar do microfone. Está sendo gravado. Pode alcançar lá, ver se ligou, por favor? Puderes identificar teu partido, teu nome? Tá. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu estou representando 3 partidos, que a gente faz a contabilidade, 2 municipais e 1 estadual, o Progressistas, o MDB e o PMN. Certo. Sobre a prestação de contas da estadual, tu tinha falado do PJE, né? Sim. Na prática, como que é feita essa entrega? Vai ser que nem a eleitoral, porque a gente vai encerrar a prestação por dentro da SPCA, vai gerar os relatórios, eles vão ser assinados. Vai tratar dessa parte Então, depois... prática de como gerar, tá? A parte específica do PJE, tudo que nós vamos poder resolver eventualmente para vocês aqui é apenas o muito básico, porque essa não é a nossa intenção aqui, né? A nossa área é a área específica e técnica de prestação de contas. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham em relação ao PJE que eventualmente não fique clara aqui, eu vou te pedir a gentileza de consultar diretamente na CRIP, no 7º andar, porque aí eles vão lhes dar a orientação toda. No ano passado, inclusive, houve uma solicitação do secretário judiciário de que os partidos entrassem em contato com a área judiciária do tribunal antes de encaminhar, caso tivessem dúvidas, né? E eu creio que eles estarão disponíveis para atendê-los também, se vocês precisarem, tá? Mas quanto ao fechamento das contas, Ivete vai te explicar direitinho, porque nós não estamos, como na campanha eleitoral, num sistema offline, que é o sistema de prestação de contas de campanha eleitoral, né? O SPCA, ele é online. Se nós quisermos entrar hoje nas contas de vocês, a gente entra. Então, a prestação de contas anual hoje, ela virou um marco jurídico, onde você junta outras peças, inclusive, mas a sua prestação de contas a gente já tem faz tempo, em termos numéricos, né? Sobre a documentação fiscal ali para os programas de difusão, de incentivo da participação política das mulheres, tu falou ali da despesa com alimentação, que é um caso até que a gente já teve. Como que a gente consegue indicar que, de fato, a despesa com alimentação foi num evento? No corpo da nota fiscal isso precisa estar descrito. Então, digamos que fosse lá 15 refeições. 15 refeições servidas no programa X, na data tal, atendendo ao evento Y. A gente sabe que se refere. Não pode ser genérico, assim. Alimentação. É apenas um exemplo, né? Tem N outras questões que são iguais. Combustível, enfim. Tudo. E pode ser uma declaração da empresa, porque muitas vezes a empresa, por exemplo, um supermercado, não, a gente não vai inserir isso na nota fiscal eletrônica ou no cupom fiscal. Quando é uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal, por exemplo, do supermercado, né? Você não vai conseguir, você vai precisar ter um outro elemento adicional de prova, e aí sim, traga um elemento que a própria empresa te fornecer para que a gente possa examinar, né? Mas em muitos casos não, porque o item vai estar descrito no corpo da nota. Então basta que você peça que na descrição isso seja apontado, porque a resolução exige expressamente isso. Se você for verificar no artigo específico de comprovação de gastos, você vai ver que para comprovar despesas com a participação política de mulheres, é preciso que esteja no corpo da nota, para evitar que outras despesas, né, que eventualmente não se relacionem com isso, possam ser apresentadas em algum mecanismo de fraude, né? Porque eu sei que realmente para vocês não tem nem nada a ver com isso, mas na prática se torna bem difícil de pedir, às vezes, para uma grande rede estar inserindo essas informações no corpo do cupom fiscal, da nota fiscal, né? Eu entendo. E uma última questão é ali da dispensa da emissão do recibo para afiliado até R$200. No caso, é qualquer tipo de meio de transferência, depósito, enfim? Não, tem um meio específico que está ali. Vamos tentar voltar aqui.
É depósito bancário identificado. Eu só quero te mostrar o dispositivo da resolução. Ah, não está ali. Artigo 11, parágrafo 2º e 3º. Ó. Contribuição de filiados, tá ali, mediante depósito bancário devidamente identificado, até o valor de R$200 por mês. Tá? Então, precisa ter um depósito bancário identificado. Aí você vai me perguntar assim, transferência eletrônica? Pode, é um depósito bancário identificado. Tá. Então tá. Obrigado. Por nada. Mais alguém nessa parte, assim, mais teórica? Que bom, tá tudo resolvido, então. Agora é só ver como é que entrega mesmo, e aí a Ivete vai ficar aqui com vocês. Vou colocar aqui, Ivete, para ti. Esse arquivo atualizado já está na internet, tá? Se vocês quiserem localizar aí na nossa página de internet do TRE, Partido Político, Prestação de Contas Partidária, material da reunião. Vai chegar, Ivete. Está aqui. Bom, chegou na parte que todos esperavam, que é sobre a apresentação das contas. Não temos muitas novidades em relação ao ano passado. É pelo SPCA, é pelo processo judicial eletrônico, então a gente só vai fazer uma revisão do processo de entrega. Então, em termos das peças que têm que ser entregues, os demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado e o demonstrativo de fluxos de caixa, que vocês podem imprimir da escrituração contábil digital, já está lá, é só imprimir. O comprovante de remessa da escrituração contábil para a Receita, lembrando que a escrituração contábil ela é obrigatória para todos os órgãos partidários. A certidão de regularidade do profissional de contabilidade também tem que ser apresentado. O parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido sobre as contas. Não tem um modelo de parecer. Isso aí, normalmente, o partido elabora de acordo com o que está no estatuto e tal. O importante é que tenha esse documento onde haja essa manifestação a respeito das contas. Eu nunca vi nenhum parecer rejeitando as contas. Normalmente aprovam, né? Aqui só lembrando, então, o extrato bancário de todo exercício financeiro na forma definitiva, demonstrando a movimentação financeira ou a ausência de movimentação. Então, a falta de movimentação financeira se comprova com o extrato zerado. E, como a Denise falou, não pode apresentar extrato parcial, provisório, sujeito a alteração ou que omita qualquer tipo de informação. O instrumento de mandato para a constituição do advogado, tanto do partido quanto dos responsáveis partidários. E responsáveis partidários, normalmente é o presidente e o tesoureiro, e caso tenha havido alteração da direção partidária, é tanto quem estava à frente do partido no exercício da prestação de contas, quanto os dirigentes atuais. Isso é no interesse do próprio partido e dos seus responsáveis, tá? Porque todos podem acompanhar o processo desde o início, podem se manifestar. A resolução expõe expressamente que são responsáveis pelas contas, solidariamente com o órgão partidário, o presidente, o tesoureiro, ou aqueles que desempenham funções equivalentes e aqueles que têm efetivamente substituído no exercício. Então, a responsabilidade está bem delimitada. Documentos fiscais que comprovem gastos do fundo partidário, quando o partido recebe recursos dessa natureza. A comprovação é por documento idôneo, sem emendas ou rasuras, com a data, a descrição detalhada do gasto, para a gente ver se enquadra naquelas hipóteses de gasto com recurso do fundo partidário, identificação do emitente e do destinatário, ou do contraente pelo nome ou razão social, CPF, CNPJ, endereço e valor. O documento mais comum é a nota fiscal. Mas, em alguns casos, pode ser um recibo de pagamento de salário, recibo de locação, fatura de uma agência de viagens, quando é compra de passagens e tal.
Na parte, os documentos fiscais que comprovam a aplicação de recursos na criação e manutenção de programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, eles têm uma exigência adicional. Tem que constar expressamente no documento fiscal a finalidade da aplicação, com o objetivo de comprovar a efetiva execução e manutenção do programa. A Denise até já falou sobre isso, e eu gostaria de complementar no seguinte sentido. Não apenas os documentos fiscais podem ser apresentados. O partido pode apresentar uma nota explicativa, pode apresentar outros elementos para comprovar o que está sendo feito para promover a participação política das mulheres. Qual é a estrutura do partido, se tem uma secretaria, se fez algum evento, pode apresentar tudo o que for, que acharem interessante para comprovar que estão desenvolvendo esse tipo de atividade, em complementação a esses documentos fiscais. Isso é uma coisa bem importante. A gente tem vários partidos que já fazem isso, e é muito bom para o partido que está apresentando, porque daí ele consegue identificar se está faltando algum documento ou não. Tá? E é muito bom para a gente que analisa também, que é apresentar os documentos fiscais de forma sequenciada, conforme a cronologia da movimentação financeira e individualizada por conta bancária. A minha sugestão é que se use o razão da conta bancária do fundo partidário, da conta bancária do fundo partidário da mulher, e apresente os documentos fiscais naquela ordem que está sendo feito o pagamento. Caso o partido tenha constituído fundo de caixa também do fundo partidário, também o razão do fundo de caixa do fundo partidário, e apresente os documentos naquela sequência que aparecem ali lançados. Isso vai facilitar muito a análise e vai permitir que vocês vejam se está tudo lá, né? Porque às vezes a gente vai constata que faltam muitos documentos e tem que pedir em diligência. Bom, caso o partido tenha recebido recurso de origem não identificada, ou que tenha recebido fonte vedada e não foi feito esse estorno até o último dia do mês subsequente, tem que ser apresentado a guia de recolhimento da União do recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional. Tá? Lembrando que fonte vedada, de acordo com o artigo 12 da resolução, é recurso de origem estrangeira, entes públicos ou pessoas jurídicas, pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão, ou autoridade pública, que o conceito a Denise já falou. E é interessante atentar que recurso de origem não identificada não é apenas aquilo que vocês não têm a menor ideia de onde veio. Se tiver divergência entre o nome e o CPF que foi informado, ou o CPF é inválido, ou o CNPJ é inválido, isso também caracteriza o recurso como de origem não identificada. Então, bastante cuidado quando forem receber o recurso, quando forem lançar o recurso, para que seja o número correto e que corresponda realmente à pessoa, né? Bom, agora uma relação longa de peças geradas pela SPCA. Relação de contas bancárias, conciliação bancária. Talvez não seja nem necessário ler as peças, porque assim, vocês vão entrar no SPCA, vão fazer os lançamentos da prestação de contas, vão finalizar e ele vai gerar uma série de peças. Né? São essas peças que têm que ser apresentadas. Esse ano demonstrativo de recurso do fundo partidário está sendo chamado demonstrativo de recursos públicos recebidos, porque não é apenas o fundo partidário, também tem o FEFC, né? Então, doações financeiras recebidas, estimáveis, demonstração de obrigações a pagar. É o pacotinho completo lá do SPCA. O demonstrativo de receitas e gastos, que é um dos demonstrativos que mais a gente usa como base até da análise, porque ele sintetiza toda a movimentação do partido, né?
notas explicativas. A gente adora uma nota explicativa, tá? Para qualquer tipo de informação adicional que vocês queiram prestar. Quando o partido recebe fundo partidário e aplica no pagamento de despesa com o pessoal, é importante informar, daí mediante nota explicativa, o valor total da despesa, o valor líquido e o valor dos encargos e tributos. Porque aquele limite de gasto de fundo partidário, ele desconta o valor dos encargos e tributos. Então, a gente precisa dessas informações para poder calcular se ficou dentro do limite. Bom, só lembrando, então, esse cuidado que tem que ter na hora de fechar a prestação de contas, de identificar perfeitamente as receitas com nome e CPF do doador ou contribuinte. No caso do contribuinte, ele pede o título de eleitor também, e nome e CNPJ, no caso de partido ou candidato. Identificar corretamente a natureza da receita, porque às vezes a gente vê uma confusão na hora de lançar nos demonstrativos sobre a natureza da receita. Quando o partido recebe outros recursos transferidos de outro partido ou de instância partidária, sempre esse cuidado com a identificação do doador originário. E o sistema, o SPCA, ele permite que seja identificado mais de um doador originário para uma mesma doação. Essa parte já foi. Ele põe o título depois. Sim, a parte do pagamento também, sempre a norma prevê que seja cheque nominativo cruzado ou transação bancária, que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, podendo envolver mais de uma operação, desde que o beneficiário seja a mesma pessoa física ou jurídica. Então, o partido fez vários gastos com relação a uma mesma empresa, pode fazer o mesmo cheque ou transferência bancária para pagar essa empresa. Não pode pagar fornecedores diferentes com o mesmo cheque ou transferência. Tem título? Tem. Com relação à resolução, autoriza que o partido constitua um fundo de caixa para pagar aquelas despesas de pequeno valor, que é definida a despesa de até R$400. Não é a despesa de 800 paga em 2 parcelas de 400, é a despesa de até 400. E tem que prestar muita atenção para o limite de constituição do fundo de caixa, porque são 2 limites que têm que ser observados. O saldo máximo de R$5.000, que ele pode ser recomposto mensalmente, né? E o limite de 2% dos gastos do ano anterior. Então, tem que ficar dentro desses 2 limites. Na verdade, são 3 limites. O limite da despesa, o limite do saldo e o limite de gastos do ano anterior. Bom, o SPCA vocês já conhecem, né? Ele é obrigatório desde o ano passado. É um sistema online utilizado para registro da arrecadação de recursos e realização de gastos. Os recibos de doação são emitidos pelo SPCA também. Ele gera as peças da prestação de contas e é obrigatório em todos os níveis de direção partidária, mesmo para os órgãos municipais que não tenham movimentado recursos, tá? O link para o sistema está disponível na nossa página. Tem o guia do usuário e os anexos, né, que tem informações de como realizar o cadastro no sistema, solicitar recibo, lançar a receita, lançar os gastos. A novidade desse ano com relação ao sistema, que tem a possibilidade de importação de dados do sistema contábil diretamente para o SPCA, que é uma funcionalidade muito útil, principalmente quando tem muitos dados, muitas informações, para não ter que digitar no sistema contábil e depois tudo de novo no SPCA. Então, tem como importar. Também está disponível na nossa página o manual do módulo de encerramento do SPCA. É exatamente igual ao do ano passado, tá? Não teve nenhuma novidade com relação a esse ano. Então, como gerar a prestação de contas, como entregar a prestação de contas. Tem a parte de perguntas frequentes. Eu acho que está mais adiante. Então, depois que vocês fizeram todos os lançamentos lá no SPCA,
clica em pendências de encerramento do exercício, para ver se tem alguma pendência, né? E escolhe entre prestação de contas sem movimentação de recursos, que é uma hipótese restrita aos órgãos municipais que não tenham movimentado nenhum tipo de recurso, ou, que vai ser o caso dos órgãos estaduais, prestação de contas com movimentação de recursos. Daí verificar pendências. Se tiver algum tipo de pendência para corrigir, corrige. Clique em encerrar a prestação de contas. Daí ele vai gerar os demonstrativos com o número de controle. Esses demonstrativos, eles são impressos e são assinados pelo presidente, tesoureiro e contador, além dos demonstrativos gerados pela SPCA, também balanço patrimonial, DRE e a demonstração de fluxo de caixa. O ano passado, a gente disponibilizou na página, e esse ano vamos disponibilizar também um checklist de peças. Então, antes de colocar tudo no PJE, no caso dos estaduais, e de entregar, imprimam aquele checklist e confiram para ver se se todos os documentos e peças estão lá. No caso dos órgãos estaduais, as peças vão ser digitalizadas e entregues por meio do PJE. E os órgãos municipais, por enquanto, ainda entrega física, tá? Entrega os documentos impressos, assinados no cartório eleitoral da jurisdição. A digitalização das peças tem que ser feita em formato OCR, que é o que permite a leitura, né? Isso, e a pesquisa, né, gera o PDF pesquisável, que a gente fala, né? É muito útil na hora de fazer análise, de procurar algum documento. Sim. E uma coisa muito importante, que o ano passado nem todos os partidos observaram. Porque o nome que vocês salvam no arquivo, lá no PDF, é o nome que vai aparecer na identificação do PJE, do documento. Então, é importante que seja dado o nome para o arquivo correspondente ao que realmente é o documento. Então, por exemplo, extrato bancário da conta tal do fundo partidário, demonstrativo de fluxo de caixa, balanço patrimonial. Cada demonstrativo identificado, o nome do arquivo ser correspondente ao que realmente é o documento, né? Documentos comprobatórios de recursos do fundo partidário, mês a mês, quando tem muito documento, né? Isso vai facilitar muito para a gente que analisa, para todo mundo que vai trabalhar com o processo, inclusive o próprio partido, quando tiver que responder alguma diligência. Bom, prazo 30 de abril, que é o prazo da lei, né? Junto com o imposto de renda. Os órgãos partidários estaduais entregam no tribunal por meio do processo judicial eletrônico. E os municipais, na zona eleitoral competente, caso tenha qualquer tipo de dúvida de qual é a zona eleitoral competente, a gente tem a relação no nosso site, tá? Por exemplo, Florianópolis, que tem 3 zonas eleitorais, ou várias cidades que têm mais de uma zona, normalmente tem uma que é a responsável por analisar contas anuais. A parte do suporte técnico. Nós usamos a nossa página como meio de divulgação de informações. Todos que conhecem a nossa página sabem que a gente tenta deixar o maior número possível de informações disponíveis, informações que serão úteis para vocês. Então, depois, se vocês quiserem, até posso mostrar o que a gente tem na página, mas eu acho que já devem conhecer, né? Então, tem link para normas, sistema, os manuais, os modelos, o link para o SPCA e outras normas que sejam de interesse. A parte do suporte técnico, por uma disposição da nossa corregedoria, a gente só pode orientar conforme o que está na norma. A gente não pode se manifestar sobre caso concreto e situações que ainda não foram examinadas pela Justiça. Então, é sempre o que está na norma. Os órgãos estaduais, eles buscam esse suporte técnico por meio do saque eleitoral. Eu acredito que
a maioria já está cadastrado. Caso ainda não esteja, manda um e-mail para a gente, para o suporte contas, e para solicitar o cadastramento. E os órgãos partidários municipais buscam o suporte na zona eleitoral respectiva. Isso que eu tinha falado antes. Então, é sempre sobre, conforme a norma, não pode responder caso concreto ou interpretação de lei ou norma. Porque é competência privativa do tribunal responder consulta. Vamos às dúvidas, se houver. Lembrando que a apresentação das contas propriamente, dos diretórios estaduais, como ela é feita pelo PJE, ela será, na verdade, encaminhada à Justiça Eleitoral pelo advogado correspondente do partido, né? Que é quem pode, efetivamente, entrar no PJE e fazer a protocolização do documento, né? A autuação do processo e a juntada dos documentos. É muito importante a questão que a Ivete mencionou sobre formato da digitalização, tá? Não é nada complicado. Se vocês tiverem dúvidas aqui, o nosso pessoal do suporte da judiciária mesmo pode explicar para vocês. Existem diversos sistemas de digitalização que digitalizam nesse formato ACR, e ele é importantíssimo porque ele é pesquisável, e não apenas para nós, principalmente para vocês. Quando vocês vão responder uma diligência, que nós estamos nos referindo a um documento X que está no processo, e vocês não conseguem identificar qual é, então, imaginem quando vocês têm muitos documentos juntados, a dificuldade que seria, né? Quando o formato está correto, está em formato pesquisável, imediatamente você localiza o que estava procurando. Então, por isso a exigência. Vindo fora do formato, na verdade, nós podemos fazer uma diligência para que ele seja todo digitalizado no formato correto também. Então, já é importante encaminhar no formato exato, né, identificando as peças. As peças que têm nome específico na resolução, porque você salva no formato ACR, na verdade, né? Salva com o nome correto, o nome do demonstrativo. E aquilo que vocês estão juntando, que não tem um nome específico na norma, também identifica assim, porque será mais fácil para vocês mesmos quando precisarem rever o processo. Dúvidas sobre essa parte, gente? Diga, Felipe. Só um minutinho. Oi. Sobre ali a entrega via PJE, vai ser digitalizado em OCR, que nem tu falou, vai ser anexado, e vocês deram algumas sugestões. É melhor, digamos, colocar um arquivo por mês, no caso, despesas, fundo partidário, é que às janeiro. vezes é que existe uma limitação do próprio PJE em número de megabytes. Uhum. Não vou me arriscar a te dizer aqui, porque pode ter sofrido alteração, tá? Se não me engano, era de 9 ou de 10 megabytes. Por documento, né? Mas, por vezes, conforme você digitaliza o formato, a imagem que está sendo digitalizada, né? Porque o PDF é sempre uma imagem, é como se fosse uma foto, né? Ela pode ter um tamanho muito grande. E aí você não consegue encaminhar num arquivo só. Aí você necessariamente vai ter que encaminhar vários arquivos. Então, o que a Ivete sugeriu é que, se for o caso, em relação à comprovação, por exemplo, de despesas do fundo partidário, que vocês estão com dificuldade de encaminhar aquele monte de documentos, separa por mês. Documentos do mês X, documentos do mês Y, do mês Z, etc., que vai ficar mais fácil também para enviar. Às vezes acontece, tá? A necessidade de ter que partir em alguns arquivos. E sabe se ele tem limite de número de arquivos, já que... Não. Não, daí eu posso colocar quantos. E uma última dúvida, foi anexado, é o advogado que vai fazer, né, via o PJE, só que tem, que nem na eleição teve a entrega de mídia, algumas coisas aqui, tem algo do gênero? Não tem entrega de mídia. Só digitalizou e o advogado porque vai aí encaminhar a diferença via PJE. bem grande entre o SPCA e o SPCA que eu havia falado antes, talvez não tivesse ficado claro para ti. O SPCA é um sistema offline, ele exige que você faça dessa maneira. O SPCA não, ele é online, você não gera prestação de contas que você manda pela internet, não. Você gera peças, imprime, assina, digitaliza com todos os seus documentos, você coloca no PJE. Tá? Agora, a minha orientação, que certamente seria da Secretaria Judiciária também, não deixem para fazer isso dia 30 de abril. No dia 30 de abril, vocês imaginem. E eu também espero que aquela informação de onde encontrar o sistema não seja útil para ninguém. Se vocês estiverem procurando o sistema agora,
Gente, eu ajudo vocês a chorarem. Sou solidária. Não dá mais tempo, né? Então, essa é uma informação assim, de emergência, de urgência, para socorrer alguém, né? Mas dificilmente essa pessoa vai ser socorrida com tempo, sabe? Já vai para UTI, mais ou menos, né? Então, o sistema, ele está lá, mas ele é online. O sistema sendo online, vocês imaginem a quantidade de pessoas acessando no Brasil inteiro. Todos os diretórios partidários no Brasil têm o mesmo prazo que vocês que estão aqui tão cuidadosos com as contas dos seus partidos aqui nos ouvindo. Né? Eles têm todos o mesmo prazo. Então, nós vamos ter tanto vocês que são diligentes, que estão aqui buscando, né, tirar dúvidas, que já está quase tudo pronto, como vão ter os partidos que vão começar agora, semana que vem, quem sabe, dia 28, a inserir todas as informações no sistema. E o sistema pode ter alguma instabilidade, né? Da mesma forma, o PJE também vai estar sobrecarregado no Brasil inteiro, recebendo muitos documentos. Então, por precaução, não deixem para o último dia. Assim que vocês conseguirem encerrar, eu imagino que todos vocês já estejam com praticamente tudo pronto, né? Porque nós já estamos aí na primeira dezena de abril. Mas assim que conseguirem encerrar, encaminhe para ficar livre do eventual trânsito eletrônico aí que nós teremos. A gente está acostumado com engarrafamento, né, aqui na ilha, mas é só de carro, né? O de sistema às vezes é pior, tá? O de campanha não foi fácil. E vocês certamente podem ter dificuldades. Mais alguma coisa, Felipe? Só uma última coisa, referente à despesa que ela tinha comentado de passagem, passagem aérea, por exemplo, não sei se tu vai conseguir responder. Tu pode fazer via agência, e a agência emite um documento fiscal em nome do partido, ou se tu compra a passagem diretamente com a companhia aérea, não sai em nome do partido, sai em nome da pessoa que vai estar viajando. Isso nós não vamos poder entrar para você não, porque você vai precisar observar as regras que estão lá na resolução sobre comprovação de despesas. Existem determinados tipos de despesa que são considerados críticos pela legislação eleitoral que exigem o cumprimento daqueles requisitos. Então, se você sabe que contratando aquela despesa por aquela forma você não consegue cumprir, não faça. Porque você precisa vincular uma passagem à finalidade partidária, você precisa identificar quem é a pessoa que está viajando, quer dizer, é bem mais complexo. Hospedagem da mesma forma, né? Então, toma cuidado para observar aqueles requisitos que estão ali. Então tá, obrigado. Nada. Tem mais? Pessoa desconhecida também, nome, partido, por favor. Boa tarde, a Ilamar. Estou representando aqui também o PR e o MDB. Sim. A dúvida é simples, na verdade, mas é uma confirmação quanto ao balanço patrimonial e a demonstração do resultado. Mas aqui para filmar. A gente pode incluir exatamente como a que a gente já disponibilizou no SPED. Não precisa estar seguindo fonte, porque no próprio site antes era publicado e precisava seguir algumas regras ali para a publicação. Hoje não precisa mais, então. A mesma que a gente disponibiliza no SPED, a gente pode... Sim, eu imagino que sim, porque essa é a exigência da resolução agora, né? Que são os documentos do SPED, porque como são peças contábeis e a contabilidade já está daquela forma, é assim que você vai conseguir nos encaminhar, né? Você não tem outra forma, porque a gente saiba, não. Se por acaso não for possível, a gente diligencia e pede, tá? Mas o que está na regra é isso, tanto que você pode ver que nem tem modelo disponibilizado mais, né? Justamente porque a obrigação é que seja idêntico ao do SPED, porque nós consultamos o SPED, né? E a divulgação também, Lamar, mudou muito, porque nós estamos falando de uma época em que nós tínhamos que publicar tudo, né? Agora, no PJE, um dos maiores ganhos do PJE é a publicidade. Então, se nós publicamos o link para o processo do PJE, qualquer pessoa acessa não apenas o balanço patrimonial, ela acessa todas as informações daquele partido político, né? Então, esse problema de publicidade não existe no PJE. Isso facilita bastante. Outra coisa é só reforçar o pedido quanto ao SPED, também que a Receita Federal ainda não disponibilizou o plano referencial. Não que seja obrigatório já para a entrega do SPED contábil, mas nos facilita bastante quando a gente já faz o referenciamento agora, para depois também já ter tudo certinho para o ECF. Tá. Então, a nossa ideia já era ter referenciado para entregar o SPED, né? Vou encaminhar o teu pleito ao TSE, porque aí é só o TSE quem vai poder tratar diretamente com a Receita Federal a esse respeito, tá, Ilamar? Mas a gente encaminha sim, o referenciamento não está disponível pela Receita. Ok. Muito obrigada. Nada. Alguém mais?
Lá atrás, Ivete. Boa tarde, Mariana do Progressistas. Tarde. Referente aos recibos estimáveis, como é que a gente coloca ali no PJE? Seria com vocês ou com a CRIP? Como coloca no PJE, não entendi. Se pode colocar, vamos dizer, a gente teve pagamento de advogado, contador, a gente separa os estimáveis de contador, ou pode colocar Isso a tudo CRIP não junto? vai resolver para você, Não. porque isso é uma decisão que você precisa ter tomado para encaminhar. Aham. O que a CRIP pode te auxiliar é em relação a formato, a tamanho de arquivo, mas não conteúdo. Uhum. Aí, o ideal, Mariana, né? É que vocês façam a separação da forma que ficar mais simples de entender no processo. Tanto para vocês, quanto para a própria Justiça Eleitoral que vai examinar o processo de vocês, né? O interesse de vocês certamente é instruir da forma mais completa para que ele possa ser examinado sem problemas, né? Então é assim que você deve fazer. Se você tiver vários estimáveis em dinheiro, por exemplo, você pode juntá-los todos, digitalizar no mesmo arquivo, se der no tamanho limite, né? E denominar recibos de doação das doações estimáveis em dinheiro, como você preferir. Para nós não precisa estar separado por contador, por advogado. Talvez a tua dúvida se refira à procuração. Não? Ah, tá. É porque nós tivemos na campanha eleitoral algumas doações apresentadas na qualificação do advogado, que não era o caso, né? Aí não tem regra. Vai ficar enrolado para vocês que vão Aham. pagar. Não, mas aí você fica à vontade para consultar a CRIP, tá? Mas o ideal é a nossa necessidade para o processo é que todas as peças que estão relacionadas na resolução estejam nominadas separadamente e que tudo o que for a mais que vocês estão encaminhando seja identificado de forma que possa ser compreensível e que nós possamos dar a publicidade que o processo exija. É só isso. Obrigada. E a limitação do tamanho do arquivo. Mais alguém? Gente, então, pois não. Boa tarde, eu sou de Lages, estou representando o Municipal de Lages e também o Estadual. Seu nome? Meu nome é Rose e a gente chegou atrasado em função da viagem. Puxa, que pena, Rose. É. Não, imagina, eu é que Pois é. sinto por vocês terem... Mas a gente privilegia assim, começar no horário exato, porque a gente sabe que todos aqui também têm seus compromissos, Não, né? claro, tá certo, certíssimo. Pois não. Mas de repente alguma coisa que você já falou, mas eu vou... Mas, Rose, até para te deixar mais tranquila, todo o material aqui da reunião, ele está disponibilizado na internet. Tá? Nós não fomos além do que está aqui. Nós estamos solucionando dúvidas que tenham surgido durante a exposição. Mas você vai encontrar na página do TRE, em partidos, prestação de contas partidária, material da reunião. Já está lá. Tá? Vai ajudar bastante. Sim. Então, a minha dúvida é a seguinte. Como a gente vai anexar lá no PJE, balanço patrimonial, DRE, etc., né, as peças contábeis. Mas como a gente vai mandar o SPED contábil, tem que anexar ali também o diário, o livro diário? Não. Você vai ver que tem algumas peças contábeis que você precisa de fato juntar, que você mencionou, e você vai precisar enviar o comprovante de que você remeteu ao SPED, porque nós temos acesso ao SPED. Tá? Então, não precisa juntar diário, razão. Acabou, graças a Deus. É muito grande, né? Assim, às vezes, para nosso exame, dependendo do estado das contas e de como nós precisamos examinar, a gente até solicita, tá? Mas não é sua obrigação encaminhar de plano, não. Mais alguém? Gente, então, muito obrigado pela presença de vocês. Se tiverem dúvida, nos procurem. A gente atende com prazer, com muito prazer mesmo, antes da prestação de contas, preferencialmente, porque aí a gente não tem problemas depois, né? Podem nos procurar pessoalmente ou usar o saque eleitoral, como vocês acharem mais conveniente, tá? E as dúvidas que tiverem de ordem processual relacionadas ao PJE, tenho certeza que também o nosso cartório aqui, a CRIP, também pode ajudá-los sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada.